Uma evolução desse geotêxtil foi o geocomposto para drenagem, que nada mais é do que a junção de dois geotêxteis ou um geotêxtil com um núcleo drenante. Então ele tem a mesma função que o geotêxteis tinha no passado, de separar os materiais, ou seja, permitir a passagem de água, mas reter o solo, né, durante a fase de drenagem, mas ele já tem um núcleo mais leve, e esse núcleo vai substituir, por exemplo, a brita, a pedra. Então, numa obra ambiental, imagina, andar em cima da geomembrana já é complicado. Agora, imagina o cara andando com um carrinho cheio de pedra. É mais complicado ainda. Substitui a pedra por um núcleo que é leve, você consegue minimizar também esse risco. E esse material, como eu falei, né, ele tem um mundo à parte. Ele é aplicado em obras de construção civil, em obras rodoviárias e várias outras. Eu gosto muito de falar, né, desse produto, do MacDrain, porque é um produto que eu falo para vocês, vocês podem chegar em casa hoje e ver ele na televisão. Então, hoje é quarta-feira, vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Atlético Paranaense jogar na casa deles, que é esse aqui, ó, esse campo é todo drenado com o uso desse gel composto. Se vocês gostam de assistir a Série B, por exemplo, o Bahia ou Vitória tem um campo lá também que tem a drenagem em forma de trincheira, é a Arena Pituaçu. Então, é um material que aparece bastante. E se vocês forem daqui para o interior, por exemplo, vou daqui para a Ilha Solteira, vocês vão andar numa série de rodovias que foram drenadas, né, com esse material aqui também. Então, a região de São Carlos, a região de Rio Claro, tem, né, alguns trabalhos que a gente fez bastante interessantes. Então, aqui na região de São Paulo e na região da Grande Campinas, a gente tem bastante trincheira aplicada. Então, é um material que vocês conhecem aí. Pode não ver assim, mas já viram alguma obra que ele está aplicado. E nas obras, né, de construção, né, ligadas à proteção ambiental, eles vão ser aplicados nos dois sentidos. Tanto para a drenagem do chorume, que é um material que vai ter o pH lá de 2 a 4, e não vai afetar o núcleo dele, mesmo ele sendo feito de polipropileno, ele consegue ter essa resistência boa a esse material. E a drenagem de gases, então ele vai estar embaixo de um material para impermeabilização, ou em cima, dependendo do sistema. Eu vou mostrar um case rapidinho depois, que é a origem dessas duas fotos, que ilustra um pouquinho isso daí. E aqui uma outra obra do interior de São Paulo, aquelas lagoas para o tratamento, né, do resíduo da cana, a drenagem feita em forma de trincheira, e depois, né, ela vem e é coberta pela geomembrana. Então o que acontece é que essas áreas, durante muito tempo, elas foram utilizadas para essa mesma finalidade. Então esse solo aqui ele é cheio de matéria orgânica que ainda está trabalhando, e ela tem uma geração de gás muito grande. Então se você coloca só a geomembrana, você tem a criação de bolhas devido a esses gases. E essas bolhas vão se romper e aí você perde a sua impermeabilização. Outra possibilidade é uma subida do lençol freático também. Você evita isso fazendo a drenagem. E um outro tipo de drenagem é o que a gente chama de dreno-testemunho. Isso é muito comum em obras ambientais, principalmente quando tem um nível de segurança muito grande. Então o que acontece? Você vai fazer um aterro sanitário. Você não sabe o que vai ser jogado ali, com qual força vai ser jogado ali. Acho que o professor comentou um negócio que eu achei bem interessante, que é a questão de um governo seguir com o outro, né? E a gente ter essa cobrança, eu acho, também. Está acabando já. Que é o fato do seguinte, a gente faz um aterro sanitário hoje, o próximo governo vai seguir, depois vai ter o encerramento, e daqui 20 anos a gente nem sabe o que era ali. Aí a gente vai lá em cima e constrói um residencial. E isso é bem comum. Aí você tem uma explosão, do nada vai ver o que aconteceu, é o gás que está saindo dali. Então o que acontece aqui? O pessoal sabe, né, que esse material você não tem tanta segurança, então você tem que fazer alguma coisa para garantir essa estanqueidade. Então você tem uma camada de impermeabilização, que é essa linha vermelha, depois você tem uma camada de drenagem e uma nova camada de impermeabilização. O que acontece? O que essa drenagem faz? Se você tiver uma perfuração, ela vai conduzir esse líquido para algum ponto, onde um técnico, por exemplo, pode ir lá e perceber, falar, ó, essa célula aqui, ela já teve uma perfuração. Para de usar ela, começa a usar a célula do lado, vamos achar essa perfuração. Ou você pode fazer assim, ó, depois de 2, 3 perfurações, essa célula aqui não vai mais ser utilizada. Então é para isso que ele serve. E por último, né, a gente tem a parte do reforço, que é outra obra também que vocês vão conseguir ver na televisão hoje, porque ela é utilizada, né, na construção de estruturas de contenção, aterro sobre solo mole, uma série de aplicações. E uma das obras que ela foi utilizada, desculpa, só voltar aqui rapidinho, é essa daqui, ó, que é a parte do estacionamento da Arena Corinthians. Então quem vai assistir o jogo hoje também não vai ver a obra, mas quem for lá de carro vai parar em cima de uma obra importante que a gente tem com ela. E só para contar a história que eu falei que eu ia contar para vocês, acho que faz uns 8 anos, 7 anos, veio um italiano fazer uma palestra para a gente,
E na época a Itália estava numa crise muito grande em relação à condução, né, captação e condução dos resíduos urbanos, porque eles não tinham mais para onde colocar, não tinha mais para onde levar o lixo. Então eles criaram alguns projetos de verticalização dos aterros sanitários deles. E a ideia era reforçar o próprio resíduo, né? Alguns pontos eram críticos, como por exemplo o pH e principalmente a temperatura, porque ela pode influenciar muito nesse material. Mas a ideia é que, da mesma maneira que a gente faz com o solo, construindo, né, estruturas, eles iam construir com o resíduo, reforçando esse material e deixando ele mais vertical para melhor aproveitar a área. Bom, meu tempo já estourou, mas vou pedir mais 2 minutinhos para vocês. Vou prometer ser menos prolixo, mais rápido. Por fim, a gente tem o revestimento, né, dos aterros e o desenvolvimento da vegetação, para a gente não ter processos erosivos, não ter entrada de água. Esse aqui, infelizmente, vou ter que passar rapidinho também, que é um processo externo, que é a desidratação de lodos. Então, o lodo é um material, né, oriundo lá da produção de vários tipos de indústria, como, por exemplo, a indústria do papel, a própria Sabesp, o DAI, né, tem as lagoas de tratamento, onde você tem esse material sólido em suspensão na água, e esse material pode ser tratado de maneira a você recuperar essa lagoa, recuperar essa água e conseguir conduzir esse material para um aterro sanitário e, às vezes, até para reutilização. Existem vários processos de desidratação de lodos. Um que a gente apresenta, né, é a utilização de um geocontainer, que é um bag grande feito com geotêxtil. E ele tem algumas vantagens, né, principalmente em relação custo-benefício, recuperação do efluente e a possibilidade de você recuperar a sua água, deixando inclusive ela clara novamente. O processo é bem simples, você faz um bombeamento dessa água aqui, né, que você quer tratar, ele vai passar por uma chicane aqui, um sistema de zigue-zague, e vai receber alguns produtos químicos, que são muito parecidos com o que a gente usa numa piscina, um aglomerante, por exemplo, para deixar essas partículas maiores. Aí você joga ela para esse bag, dentro desse bag, né, o material sólido vai ficar retido, e a água vai sair e voltar para a lagoa. Conforme você realiza isso, né, por um certo período, você está tirando todo o seu lodo e recuperando a sua lagoa. Eu costumo falar que isso aqui parece a produção de café, né, só que num fluxo inverso. Imagina que isso aqui seria o café, você passa num processo, segura a borra e volta a água limpa para a sua panela. Aqui está o processo de injeção dos produtos químicos, dos polímeros. Hoje tem um sistema dosador aí, parecido com um food truck lá que o pessoal leva para a obra. Aqui o material já trabalhando, a água saindo. E aí depois que esse material está cheio, você fez a desidratação, você abre esse geotêxtil e esse material, dependendo da indústria que gerou ele, pode ser recuperado. Ele pode virar um adubo ou pode ser conduzido para um aterro sanitário. Depende, né, do resíduo que está ali dentro. Para acabar, um case, né, da Tupi Fundições, é uma obra de 2004, começou no final de 2004, acabou em 2005, lá em Joinville, que era um aterro sanitário, um aterro de resíduos, na verdade, existente. Tinha um material aqui, né, que ainda estava se degradando, estava gerando gases. Ia ser gerada uma camada de impermeabilização e aí colocação de um novo resíduo. Então teve a aplicação de vários geossintéticos. Aqui a drenagem para fazer a captação desses gases que estavam sendo gerados aqui. E aqui em cima uma nova camada, né, granular para fazer a drenagem do chorume, que seria do resíduo novo. Então só para mostrar algumas fotos da aplicação, o resíduo ali, né, e a adequação com o material. A colocação do gel composto drenante para fazer a captação dos gases. Aqui a gente tem um outro material que a gente não falou hoje, que é um GCL, é um gel composto bentonítico, ele é uma segurança a mais na impermeabilização. As geomembranas posicionadas para serem instaladas. A proteção da geomembrana com o geotêxtil. Aqui é a obra próxima do final. Aqui é uma foto que o pessoal adora, né, só por causa das nuvens. Aqui um detalhe da construção da drenagem, como é feita, como é bem mais simples do que a impermeabilização. Você coloca um rolo do lado do outro e ele vem com uma aba ali que você consegue cobrir e está pronto. Não tem solda, não tem nada. E aqui é a obra final. A obra também está no meio de uma floresta ali. Nessa obra foi contratada uma empresa para fazer um controle, né, da população animal e também das espécies vegetais que estavam no entorno para fazer uma avaliação do impacto ambiental. Né, e o resultado foi muito positivo, foi um impacto mínimo ali, praticamente eles não tiveram nenhum tipo de ação chegando até essa mata. E por fim, a gente falou de planejamento, como que a Macaferri pode ajudar vocês? Primeiramente com as visitas técnicas, tanto na fase de pré-projeto, quanto na fase, né, de projeto, na fase de andamento da obra.
o professor Francisco comentou, né? Ó, tem uma ideia aqui, o pessoal da Macaferri vai lá junto, tenta dar um apoio, usar a nossa experiência para falar como é que a gente pode ajudar isso. A gente vai levar isso para a nossa central de estudos, que é um departamento que está à disposição de vocês ali em Jundiaí, quem quiser visitar, onde a gente cria principalmente desenhos, cálculos, detalhes, e a gente devolve isso para vocês, né? Projetistas, profissionais, pesquisadores, a gente tenta ajudar vocês com esse tipo de informação, né? Praticamente sem custo aí. Depois, a gente tem uma série de manuais técnicos, tem um para muro de gabião, tem um para hidráulica, e tem principalmente um que é para geossintéticos. E aí eu não estou falando de catálogo, tá, pessoal? Estou falando realmente de um manual, material grosso, com toda a parte de método de cálculo, tem alguns critérios de instalação, tem alguns cases, né, que foram realizados, tem exemplos de cálculo. Ele pega tanto a parte de drenagem, quanto a parte de impermeabilização, por exemplo, dimensionamento da espessura de uma geomembrana, dimensionamento do solo de cobertura de uma geomembrana. Então está tudo muito bem explicado ali. Ele está à disposição lá no nosso site, né, de forma digital. Quem precisar de uma cópia física, me manda um e-mail depois, a gente conversa, traz para vocês. Além disso, tem as especificações técnicas dos produtos com as informações que vocês precisam para os projetos de vocês. A gente tem 2 laboratórios, um aqui em Jundiaí e um lá em Camaçari, na Bahia, que é onde a gente produz as geomembranas, que fazem todos os testes, né, físicos, mecânicos e hidráulicos com esses materiais. E os 2 estão à disposição de vocês também. Pô, queria acompanhar um ensaio com esse material, fiquem à vontade, a gente está de portas abertas. Aí eu travei o computador de vocês de novo. Para acabar, não vai, né? Não ponho mais vídeo nas apresentações, prometo, foi a última vez. Esses 2 aqui embaixo, eles se mexeriam aqui. Nada demais, vocês não iam nem perceber, foi só para estragar a apresentação. Juro para vocês. Aí lá pro final, acho que faltam uns 4 slides só. Calma aí que está carregando aí. Teve uma vez que fui fazer uma palestra no Paraguai, quer ver, pulo 65 só, por favor, no 66, isso. Aí eu falando meu portunhol, lá Vanderlei Luxemburgo, e a mocinha que passava os slides, então eu tinha que ficar assim, próximo, por favor, próximo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, pode passar esse, passa, pode passar. Ela olhou para mim e falou assim, filho, eu já apertei aqui umas 5 vezes, tá tudo travado, assim, ó. E o rapaz do tempo assim também. Falei, meu, não é culpa minha, cara. Bom, esse aqui fica lá em Camaçari. Camaçari, para quem não conhece, fica a 30 minutos de Salvador. É a fábrica da geomembrana, os nossos laboratórios. Como eu falei, está à disposição para visitas. Eu recomendo que vocês visitem em fevereiro. É um mês ótimo lá na Bahia. A gente mostra o ensaio, come uma muqueca e depois vai conhecer o carnaval. Outra coisa que a gente faz, puta, eu vou até passar rápido também, são softwares que a gente deixa à disposição para vocês. São softwares de graça, free. Então lá, então a gente tem, por exemplo, o Maxstar, que é para estabilidade de taludes. Tem alguns que a gente está desenvolvendo agora para drenagem. Passou. E esse aqui, pessoal, eu quis destacar ele, deixar ele sozinho, porque é o seguinte. Esse é o melhor software para cálculo de gabiões no mundo todo. Né? Como eu falo, a Macaferri é a principal empresa de gabiões do mundo, então eu posso falar isso. Ele é muito simples, muito fácil de utilizar. E por que eu gosto de destacar ele? Porque ele foi desenvolvido aqui no Brasil, e na verdade ele foi desenvolvido pelo professor Pércio, aqui da Geotecnia da Unicamp, em parceria com a Macaferri. Então, assim, a gente tem o negócio principal do mundo, o melhor software do mundo, que foi feito aqui na Unicamp. Então, eu sempre gosto de destacar ele onde eu vou, falo, ó, um exemplo, né, do que a gente consegue fazer no Brasil. Para acabar, tem esse negócio aqui também, não é tão legal quanto o GAWAQWIN, mas é o seguinte, é um curso que a Macaferri desenvolveu junto com a oficina de textos sobre drenagem. São 4 dias de curso, com vários vídeos, explicando desde a parte de dimensionamento, instalação, questões ligadas a projetos. Passou.
E por que eu trouxe isso para vocês? Porque eles estão relançando esse curso essa semana. Então, assim, ó, quem quiser, entra no site da Oficina de Textos, procura lá drenagem. Você pode se inscrever, fazer esse curso, tem certificado e tudo mais. É bem legal. E, lógico, né, a gente tem um monte de outro material, catálogo, comics de instalação, tudo mais. E eu me baseei muito em um catálogo específico para fazer essa apresentação, que é esse aqui, Sistemas de Proteção Ambiental. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer mais de geomembrana, de drenagem e tudo mais, está lá. No mais, pessoal, meu contato está aqui, né, meu e-mail, meu telefone. Eu sei que a gente vai ter uma mesa agora aqui para a gente discutir, então eu vou deixar as dúvidas para depois. E, mais uma vez, né, muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês.